pessoal! Vamos para a nossa aula prática agora? Vamos fazer uma aula prática sobre proteínas. Espero que tenham estudado a parte teórica. Quais são os objetivos da aula de hoje? Dividir a aula em objetivos gerais e objetivos específicos. Então, de forma geral, nós vamos estudar agora as reações gerais que envolvem as proteínas. Quando nós estivermos fazendo esse estudo na parte prática, nós precisamos ter os seguintes objetivos: reconhecer algumas características das proteínas, observar evidências da presença de proteínas no meio, saber se tem ou não proteína naquele local, naquela solução, determinar a presença das proteínas em amostras. Para esta aula, nós vamos trabalhar só com a amostra qualitativa, tá? Nós vamos falar se tem ou não proteína, mas há possibilidades dentro da área de laboratorial de se determinar também quantidade. Então, existem maneiras de se analisar uma amostra e saber se tem ou não proteína e se tem, quanto tem de proteína, tá? E também conhecer alguns procedimentos que podem ser utilizados para se isolar proteínas de algum fluido biológico, tá? Ou de algum ser vivo, de uma célula, de um tecido. Então, esses são os objetivos da aula de hoje. E para analisar esses objetivos, uma vez que as proteínas, são macromoléculas biológicas, mas não visíveis a olho nu e também não possuem cor, que não tem uma cor ou emitem um comprimento de onda que sensibiliza a nossa retina, tá? Então, nós temos que utilizar algumas substâncias que vão permitir com que a solução apresente uma cor, tá? Então, aqui no primeiro tubo, vocês estão vendo uma solução, vamos dizer assim, transparente, incolor, que ficou levemente azul, tá? Então, nós temos aqui uma mudança na coloração. Então, nós utilizamos a mudança de cor de uma solução, como nós fizemos na aula anterior, prática, com o uso dos indicadores, para nos falar se tem mais ou menos íons H+ no meio, nós também podemos utilizar a coloração, tá? A mudança da cor, a intensidade dessa cor, para falar se tem mais ou menos proteínas no meio, tá? Então, as cores são são utilizadas, para analisar reações químicas, a existência delas. Temos também uma alteração que acontece na solução, que geralmente ela pode estar homogênea, Ela tem uma única fase e por uma alteração que você provoque no meio, essa solução que era homogênea, ela passa a ficar heterogênea, Passa a ter duas fases, Pelo fato de ter aqui a parte homogênea e uma parte conhecida como precipitado. Então, nós também vamos utilizar da precipitação para observar quando um processo acontece ali dentro, uma mudança acontece ali dentro do tubo de ensaio. Vamos começar? Tá? E para começar uma aula prática, nós temos que ter os materiais na nossa bancada, tá? Então, na aula prática de hoje, nós vamos usar tubos de ensaios, papel indicador de pH, o indicador universal, que lembramos que tem aquela escalinha, na própria caixinha, do material que você compra, tá? Ele vem com essa escala impressa, então você só mergulha esse pedacinho de fita na solução e aí ele vai mudar a faixinha aqui, ó, vai mudar a sua cor e você compara a cor que a fita ficou com as cores representativas no rótulo da caixinha. Vamos usar pipetas, tanto pipetas automáticas como pipetas volumétricas graduadas, tá? Para fazer essa transferência de líquidos com uma medida de precisão, Então, quando nós temos que pegar 2 ml, 1 ml, meio ml, nós utilizamos uma vidraria ou uma pipeta automática que faz, vamos dizer assim, a transferência do líquido de um recipiente para o tubo de ensaio, que é onde nós vamos estar fazendo a reação que nós estamos analisando. Becker, bico de gás. Nós vamos usar uma outra vidraria também chamada Erlenmeyer, que vocês vão ver futuramente, tá? E quais são os reagentes de hoje? Então, como nós vamos usar, o tema da aula hoje é proteínas, nós vamos estar fazendo uso de soluções proteicas,
tá? Então, nós vamos usar soluções que são proteínas ou não, mas dentro da aula de hoje, o objetivo é usar uma proteína? Não, nós vamos usar o leite, tá? Então, nós vamos pegar o leite da casa de vocês, tá? Saiu da caixinha, nós fazemos isso, nós compramos o leite, colocamos nessa embalagem, nesse frasco âmbar aqui, para servir de amostra, tá? Então, depois nós vamos falar da composição do leite. Vamos usar, então, o leite, tá? Comum, que vocês conhecem, o leite de vaca comum. Vamos usar uma solução feita em laboratório chamado proteose peptona, que é uma solução de peptídeos, tá? Então ali nós temos peptídeos. Vamos usar uma solução de albumina, de ovoalbumina, tá? Então é uma solução feita a partir da clara do ovo, tá? Que o técnico preparou. E vamos ter aqui um parâmetro de uma solução feita com aminoácido chamado alanina. Então aqui nós não temos uma proteína, aqui nós temos somente moléculas de alanina. Então isso aqui é uma solução feita com aminoácido isolado, tá? Prestem bastante atenção, isso aqui é só para a gente ter um parâmetro de como que a reação aconteceria se não tivesse uma proteína no meio. Então a alanina é um aminoácido e são várias moléculas de alanina isoladas, não estão fazendo ligações peptídicas entre si, tá? Então, solução de aminoácido. Aqui é uma solução de ovoalbumina, é uma solução de uma proteína. Aqui são peptídeos. E aqui nós temos o leite, que tem várias coisas, além de proteínas. Tem lactose, tem sais minerais e também as proteínas ali presentes. Tá? Então, tem vários tipos de proteínas no leite. Não tem um único tipo de proteína no leite. Nós vamos falar daqui a pouco. Vamos usar a solução de ácido clorídrico, 2%, e a solução de hidróxido de sódio, 10%. Lembrando que aqui é um ácido forte, que libera muitos íons H+, quando colocado no meio, né? Ele vai liberar, vai se ionizar quase completamente. A mesma coisa o hidróxido de sódio, que é uma base forte. Vamos usar sais como o cloreto de cálcio, tá? Uma solução saturada dele. Para fazer uma alteração no meio onde tiver a proteína, nós vamos aumentar a concentração do sal do meio onde a proteína está presente, para ver se isso afeta alguma coisa a proteína que está na solução. E vamos usar um outro sal, que é o sulfato de cobre. Ele vai estar nesta embalagem, mas eu pedi para que o técnico transferisse para um becker para vocês verem a cor do sulfato de cobre. Tá? E aqui é o sulfato de cobre pentaidratado, que vocês estão vendo nessa cor azul. Eu adoro essa cor, acho ela muito linda, tá? Então, daqui a pouco a gente fala também sobre a cor do sulfato de cobre. Vamos iniciar, então, a prática, né? E qual é o primeiro objetivo? Nós temos a primeira atividade prática, o primeiro trabalho prático, chama reação de biureto. E para que a reação de biureto serve? Ela tem como objetivo específico, nessa prática, detectar a presença de ligações peptídicas em proteínas e em peptídeos, desde que esse peptídeo tenha no mínimo 3 aminoácidos. Então, precisa ter 3 aminoácidos, e nós sabemos que se tem 3 aminoácidos, terá 2 ligações peptídicas. Tá? Aqui eu trouxe uma figura, né, do livro do Leininger, somente para reforçar essa questão da ligação peptídica, tá? Então, o teste de Biureto só dá positivo para peptídeos que tenham no mínimo 3 aminoácidos. Consequentemente, 2 ligações peptídicas. Então, aqui, ó, o grupo carboxila do aminoácido 1 vai reagir com o grupo amino do aminoácido número 2. Com a saída de água, porque é uma reação de desidratação, aí esse carbono da carboxila vai se ligar no nitrogênio do grupo amino do segundo aminoácido, surgindo a ligação peptídica, que eu estou colocando aqui a seta, que é uma ligação covalente forte que mantém os aminoácidos na sua posição correta, tá? Determinando o que nós chamamos de estrutura primária do peptídeo ou da proteína em questão. Bem, qual é a importância de usar a reação de Biureto, ou também conhecido como método do Biureto? Esse método, ou essa reação, ele serve para determinar proteínas, a quantidade de proteínas que existem. Mas aonde estão essas proteínas? Essas proteínas, elas podem estar numa solução, tá? No fluido biológico, como sangue, urina, líquor, saliva, lágrima,
tá? Então, pode estar em fluidos, como podem estar também nos alimentos, tá? Que tem um percentual maior de proteínas, tá? Como soja, leite, carne, ovos. Então, há possibilidades de fazer a determinação dessas proteínas nesses locais e também em tecidos, né? Porque todas as células têm proteínas. E como que nós vamos fazer esse trabalho prático 1? Nós vamos pegar os frascos que eu mencionei para vocês, contendo leite, proteose e peptona, albumina e alanina, e vamos inicialmente pipetar 2 ml dessas soluções nos respectivos tubos, né, numerados, o tubo 1, o 2, o 3 e o 4. Então, foram separados 4 tubos limpos que receberam essa numeração e o leite foi colocado no tubo 1, a proteose peptona no tubo 2, a albumina no tubo 3 e a alanina no tubo 4, tá? Vocês estão vendo que a proteose peptona, a albumina e a alanina são soluções incolores, enquanto o leite tem essa cor branca. É uma solução opaca, né? Então, isso interfere um pouquinho na coloração, mas nada que impeça a gente estar chegando aos resultados esperados. Depois disso, nós vamos adicionar, né, por meio do uso da pipeta, nós vamos colocar 2 ml de hidróxido de sódio nos 2 tubos, né, o número 1, no número 2 e também no número 3 e no número 4. Então, nós vamos deixar esses tubos todos com um pH maior, tá? Então, nós estamos fazendo o quê? Submetendo o leite, a proteose peptona, a albumina e a alanina a um pH mais alcalino do que estavam antes. Posteriormente a isso, nós vamos adicionar o sulfato de cobre, que é o que tem o cobre, que é o componente-chave para a nossa determinação de proteínas, tá? Então, nós vamos pipetar ali o sulfato de cobre, 1 ml em cada tubo, no tubo 1, no tubo 2, no tubo 3 e no tubo 4. Vamos homogeneizar esses tubos e vamos aguardar o processo. Que processo é esse? O cobre, ele vai ter uma interação com as ligações peptídicas, aonde tiver ligação peptídica. E no mínimo tem que ter 2 ligações peptídicas para ele interagir. Quanto mais ligações peptídicas estiver, mais cobre vai interagir. E isso vai permitir com que a gente observe a mudança de cor, tá? Então, nós sabemos que o cobre é uma solução azul claro, tá? E depois que nós colocamos esse cobre nos meios onde tem proteínas, ele vai formar um agregado, tá? Ele vai se interagir, ele vai formar o que nós chamamos de um composto de coordenação com a ligação peptídica da proteína. Deste modo, irá mudar a cor. Ao invés de permanecer azul, nós vamos ver a tonalidade roxa, tá? Então, como eu falei, o leite atrapalha um pouco, mas não deixamos de ver que isso aqui é roxo, onde tem muitas proteínas, né? Que o leite é um alimento considerado como fonte de proteínas. Aqui nós temos peptídeo, que é a proteose peptona, então a quantidade de ligações peptídicas é menor, então essa intensidade do roxo não é tão evidente, dá a impressão que é um azul, mas ela é levemente arroxeada. Ainda dá para ver o azul, porque tem muito cobre que ainda não teve onde se encaixar, tá? Aqui a solução de albumina, que é uma solução proteica, né? De ovo-albumina, ficou roxo, e aqui nós temos a alanina. Então, a alanina não tem ligação peptídica, porque são aminoácidos soltos, aminoácidos livres. Então, ficou esse azul claro, tá? Que é exatamente o azul claro que estava do próprio sulfato de cobre, tá? Então, não tem onde o cobre, ele tá disperso na solução aqui, tá? Aqui tem alguns cobres soltos, porque não teve ligação peptídica suficiente para o cobre se interagir. Por isso que ficou uma tonalidade mais próxima, tá? O tubo 2 do tubo 4. Comparando aqui, o tubo 1 e o tubo 3, nós conseguimos ver que ficou muito mais intenso a coloração. Por quê? Porque o cobre, aquela quantidade, nós colocamos 1 ml de sulfato de cobre da mesma quantidade nos 4 tubos e nós vimos essa diferença. Então, o próximo passo nada mais é do que fazer essas anotações, tá? Então, o tubo 1, onde tem leite, o resultado foi a cor roxa. Então, foi uma mudança de cor. Aí o aluno tem que escrever aqui roxo. O tubo número 2, proteose e peptona, ficou levemente
roxo. A albumina ficou roxo. E a alanina não teve, o teste foi negativo, né? Permaneceu a cor azul, que já era uma cor que já esperaria. Então, eu posso colocar que aqui o resultado foi positivo, né? Então, deixa eu colocar aqui, se eu fosse anotar, né? Eu iria colocar o seguinte, que é onde tem o leite, a coloração, desculpa, é o mais, tá? Aqui nós temos aqui a proteose peptona, nós podemos falar que ficou levemente roxa. A albumina, o teste foi positivo, só que como ficou um roxo mais intenso, eu vou colocar 2 sinais. Se tivesse ficado muito mais roxo que o leite, eu colocaria um terceiro sinal de mais aqui. E a albumina não ficou roxa, então o teste deu negativo para a alanina, tá? Porque a alanina, no tubo 4, onde tem a alanina, não tem ligação peptídica, então não teve onde o cobre se encaixar. Então, aqui tá as informações anotadas, tá? E agora eu preciso explicar por que que ficou roxo, tá? O que que o cobre vai fazer ali onde estão as ligações peptídicas? O sulfato de cobre, tá? Pentaidratado, ele é um composto de coordenação, também conhecido como complexos metálicos. Eles são estruturas químicas compostas de um átomo central, que no caso é o cobre, tá? Envolto por um determinado número de moléculas, íons ou ainda outros átomos chamados de ligantes. Então, o cobre, quando ele tá na forma de sulfato de cobre pentaidratado, tá? Aqui, ó, sulfato de cobre pentaidratado. O que que é penta? 5, hidratado. Então, ele tem 5 moléculas de água. Então, quando você compra o pozinho chamado sulfato de cobre pentaidratado, na hora que você abre a embalagem, você vai ver esse azul lindo aqui, tá? Só que quando você coloca esse sulfato de cobre numa estufa, esse sulfato de cobre, ele vai mudar a sua coloração. Se a gente colocar numa estufa a 110 graus Celsius por 1 hora, ele vai passar a ficar esbranquiçado, justamente por ele perder as moléculas de água que faziam, né, eram ligantes do cobre. E isso muda a cor do composto, tá? Então, aqui eu peguei um artigo científico que eu vou deixar disponível para vocês na descrição do vídeo, tá? Então, aqui é o sulfato pentaidratado e ele foi submetido ao aquecimento e mudou a sua coloração, justamente porque perdeu a água, que era o seu ligante, tá? Então, esse artigo, foi retirado da revista chamada Química Nova, tá? Na escola. O título do artigo é Análise Qualitativa de Proteínas em Alimentos, tá? Mas não é só em alimentos, por isso que eu achei interessante, porque ele traz de uma forma mais simples e didática essa explicação. Só queria reforçar com vocês que as cores, tá? Elas são possíveis visualizá-las porque os nossos olhos são sensíveis ao comprimento de onda do espectro visível, da radiação eletromagnética, que tem um comprimento de onda, tá? Em torno ali de 400 a 700 e poucos, 750, 740 nanômetros. E isso sensibiliza, por isso que nós conseguimos ver essas tonalidades aqui, ó, tá? Então, as cores do arco-íris, né? Quando a gente tem uma luz incolor, ela é decomposta nessas cores, tá? E para que serve esse sulfato de cobre? Em condições alcalinas, ele serve para determinação de proteínas, tá? Mas não existe só o sulfato de cobre em condições alcalinas como um método para determinação de proteínas, tá? Existem outros métodos. Então, há uma variedade de substâncias que podem ser usadas para identificar quantitativamente e qualitativamente proteínas em amostras, justamente por formar compostos coloridos. Então, aqui tem uma ilustração para vocês, retirada deste artigo, tá? Com o número de figura número 12, aonde mostra o cobre fazendo, né, uma interação aqui, ó, com as ligações peptídicas presentes no meio, além de ter como ligantes 2 moléculas de água, tá? Então, nós temos aqui o cobre fazendo a ligação, tá, com outros ligantes, e essa substância, ela consegue apresentar uma cor, tá? Que é equivalente, né, dentro, no caso ali, da cor azul.
Então, significa que as substâncias, por exemplo, esse tubo A aqui embaixo, que vocês estão vendo com a cor azul, significa que essa substância, ela absorve a luz na região do visível, do espectro, do comprimento de onda do azul. Ela absorve, tá? Vamos dizer assim, ela absorve todas as cores, exceto o azul. Por isso que a gente consegue ver o azul, porque ela está refletindo o comprimento de onda do azul, tá? Vamos dizer assim, corrigindo o que eu havia acabado de dizer, tá bom? Então a gente vê uma cor verde porque aquela roupa, aquele pigmento, aquela solução que ficou verde, ela absorve todos os comprimentos de onda, tá? Exceto o verde. Então ela reflete o comprimento de onda do verde, que sensibiliza a nossa retina. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer é que existem trabalhos que podem ser feitos com a reação do biureto. E esse artigo, ele fez um trabalho bem interessante, tá? Ele pegou substâncias simples, né? Como aqui no primeiro nós temos a água, que serve como parâmetro, então nós estamos vendo a cor aqui do sulfato de cobre, tá? No tubo A. No tubo B, ele colocou sal de cozinha, e ficou azul também. Por quê? Porque o cobre ele não teve onde ele se ligar, não teve como formar esse complexo. No tubo C, ele colocou sacarose, o açúcar de casa. E no tubo D, ele colocou amido de milho, maisena, tá? Então, carboidrato aqui, tá? Aí nós temos aqui 2 carboidratos, aqui sal de cozinha, NaCl, e aqui água pura. Então, para mostrar que aonde não tem ligação peptídica, não fica roxo, prevalece a cor do cobre, azul. Agora, a partir daqui, foi usado um extrato de carne. Então, pegou a carne na cozinha, né, no processo, poderia ser num laboratório, na área de nutrição, tem os laboratórios que fazem esses testes, tá? Na área de nutrição. Ele preparou um caldo de carne e foi medir a quantidade de proteína que tem naquele concentrado ali, naquele caldo que foi feito. Aqui é clara de ovo, aqui é o leite e aqui foi soja que foi preparada para formar uma forma de suco de soja, porque também mesmo de origem vegetal, também possui proteínas, tá? Mas nós estamos vendo que tá mais claro do que o E. Então a gente sabe que nessa soja em questão, o teor de proteínas é menor que o E. E o E é o extrato de carne. Então aqui vocês estão vendo uma certa tonalidade. Então do E, onde tinha alimentos proteicos, né? Aqui, carne, ovo, leite e soja, ficou roxo, tá? Nós observamos um pouquinho, tá? Uma tonalidade um pouco mais escura, que é devido à presença desses compostos aqui, que são formados e eles se precipitam em meio alcalino, tá? Já neste outro tubo aqui, eles mostram claramente o que eu queria dizer para vocês em relação a uma determinação quantitativa. Então, o tubo A é a nossa referência, é água. Do B em diante, você tem um caldo de carne variando de menor para maior quantidade. Então você tem um caldo de carne que aqui tá mais diluído, aqui tá mais concentrado ainda e muito concentrado, tá? Então aonde tá mais concentrado fica mais roxo. E aonde tá menos concentrado fica um roxo, inclusive com uma certa transparência. Aqui nós estamos analisando só com o olho, mas existem equipamentos chamados como colorímetro, fotocolorímetro ou espectrofotômetro, que são aparelhos que você coloca essa solução dentro deles e eles conseguem medir a quantidade por absorbância. E você tem, então, uma determinação mais precisa, exata, né? Vamos dizer assim, exata, entre aspas, mas uma quantidade mais próxima do real, do que tem de proteína ali por ml de tubo, tá? Então, por ml de solução, quantas gramas tem? Quantas miligramas? Quantas microgramas tem de proteína? Então, este método de biureto, ele serve para determinação. Ele tem algumas desvantagens, tá, pessoal? Porque ele tem uma baixa sensibilidade. Então, ele requer que a sua amostra, que você vai analisar a presença de proteína, o quanto tem de proteína, ela tem que estar numa grande quantidade, tá? Então, existem alguns métodos mais, vamos dizer assim, com uma sensibilidade maior. Então, mesmo que tenha pouca proteína na amostra, ele consegue determinar. O teste de biureto, não. Essa é a principal desvantagem dele. Mas quais são as vantagens para ele ainda continuar sendo usado? Ele é rápido, ele tem baixo custo
ele não possui uma grande variação de absorvância entre as diferentes proteínas, tá? Então, ele serve para determinar, de uma forma geral, todo tipo de proteína. Não tem alguma proteína que não tem uma determinação adequada com ele. Então, o fator limitante é a concentração, a quantidade que tem de proteína no meio. Então, o teste de Biureto tem baixa sensibilidade. Bem, então, com base nisso, nós chegamos à nossa conclusão, né? Então, o leite tem muitas proteínas, então fica roxo, porque tem aonde o cobre se ligar. O tubo número 2, aonde tem uma solução de peptídeos, nós temos menos ligações peptídicas, então fica levemente roxo. Aonde tem a albumina é uma proteína, vai ficar roxo, tá? Que a gente coloca numa concentração adequada para visualizar esse roxo. E aonde tem a alanina, permanece o azul, né? Então foi um teste negativo para a alanina, porque a alanina não tem ligação peptídica, são aqui uma solução de aminoácidos livres. Teste prático 2, trabalho prático 2. Aqui nós vamos fazer a precipitação de proteínas mudando a temperatura, aumentando a temperatura. Então nós vamos aumentar a temperatura e vamos variar a quantidade, a concentração de sais. Então, qual é o objetivo desse trabalho prático 2? É identificar o que acontece com algumas proteínas quando colocadas em um meio que teve a sua temperatura elevada. Então, nós vamos aquecer em banho-maria, usando o bico de Bunsen. E vamos também ter situações que nós vamos aumentar a concentração de sais do meio para ver se a proteína mudou alguma coisa dela, tá? E qual que é a importância disso, professora? Para que eu tenho que estudar isso, tá? Então, todos da área da saúde sabem que proteínas estão nos seres vivos, nas nossas células, nos nossos alimentos que vêm, né, de um outro ser vivo ou são alimentos feitos a partir de um ser vivo. Então, nós temos proteínas nas nossas células, nos nossos tecidos, nos nossos fluidos. Então, proteína é algo que está por aí. E na ciência, nós precisamos estudar essas células, esses alimentos, esses fluidos. Aqui eu trouxe uma serpente para falar que, né, que quando se extrai a peçonha da serpente, que é esse líquido amarelo. Então isso aqui, ó, saiu de dentro da glândula de peçonha, é um líquido amarelo. Grande parte desse conteúdo desse líquido aqui são proteínas. Proteínas com função catalítica, tá? Que tem função enzimática, proteínas que causam coagulação, proteínas que causam hemorragia, proteínas que causam alterações neurológicas, proteínas de necrose, tá? Então tem proteínas aqui, muitas proteínas, mas cada uma tem seu nome, tem sua estrutura química, tem a sua estrutura tridimensional e desempenha uma função diferente quando ela está, vamos dizer, sendo inoculada numa pessoa, na presa, né, daquele animal. Aqui eu trouxe para vocês uma planta, né, o hortelã, para que vocês, como um exemplo de uma planta utilizada na área de fitoterapia, tá? Vocês saibam, aqui temos células têm proteínas e tem outros componentes. Então, pode-se estudar também os componentes presentes de proteínas presentes em plantas, que não necessariamente são considerados alimentos, tá? Basta você triturar aqui um pedaço de carne. Aqui eu trouxe o fígado humano, né, que tem ali o tecido hepático, né, os hepatócitos, né, todas essas célulazinhas aqui são hepatócitos, então um tecido bastante preenchido aqui com várias células. Nós podemos estudar as proteínas dos hepatócitos, tá? Só que aqui no hepatócito, aqui nessa célula, aqui nessa peçonha, como eu já disse agora, tem vários tipos de proteínas e cada proteína tem sua composição química, sua estrutura primária, que vai determinar a forma como essa proteína se enovela, a forma como ela atua. Então, existem situações que a gente quer separar uma proteína das demais. A gente quer determinar se tem proteína na urina, nós queremos estudar as proteínas presentes no sangue, tá? Então, aí esse sangue tem que ser processado para obter o soro ou o plasma. Então, nós precisamos isolar uma proteína das outras. Então, como o homem até hoje ia saber que a proteína X tem função, causa hemorragia da serpente, que a proteína Y, lá da peçonha da serpente, pode ser usada para fazer um medicamento como o captopril.
Então, se tem o captopril, é um medicamento feito a partir de peçonha de serpentes, tá? Então, nós temos que isolar as substâncias dos seres vivos para estudar suas características, a sua composição, em qual temperatura que ela prefere, né, funcionar, em qual concentração de sais, como é a sua estrutura, tudo isso acontece graças a esse processo de isolamento, de purificação, tá? E nem sempre a gente tem que purificar proteínas, que é o tema da aula de hoje. Então, o que nós vamos fazer inicialmente? Inicialmente, como a precipitação vai se dar, né, quando a proteína é sensível à temperatura, vai se dar pelo aumento da temperatura, nós precisamos ligar o bico de gás, tá? Então, vamos mostrar aqui como vocês viram, tá? Já em outra aula, como que acontece. Então, nós temos aqui, ligamos o gás, com o fósforo nós vamos acender e vai ocorrer a combustão ali do gás com o oxigênio que ele está regulando ali embaixo. Ele regula a entrada por esses orifícios aqui, da quantidade de oxigênio que deve entrar para a chama ficar azulada, que é aquela chama que tem uma temperatura maior, tá? E essa caneca tem água e essa água vai ser aquecida para que depois nós colocamos aqui dentro os nossos tubos de ensaio. Em seguida, tá? Nós vamos pipetar nos tubos, tá? As soluções de teste. E nessas soluções hoje, deste experimento, nós vamos colocar no tubo 5 o leite. Mais uma vez, nós vamos usar o leite. Aqui no tubo 6, nós vamos colocar a nossa solução de peptídeos. E aqui no tubo 7 e no tubo 8, nós vamos colocar a nossa solução de albumina. Então, a solução de albumina foi colocada 5 ml aqui e 5 ml aqui. Então, todos os tubos têm 5 ml de solução. Só que aqui é o leite, que é uma solução com várias proteínas. Aqui é uma solução de peptídeos. E aqui é a solução de albumina, no tubo 7 e no tubo 8. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu fiz 2 vezes o tubo contendo albumina. Posteriormente, fala, mas professora, você colocou a etapa 4, cadê a 3? A 3 eu vou falar depois, porque esse 8 ele vai ter um procedimento a mais, que eu resolvi chamar de 3. Então, agora, todos os tubos, tá? Depois que nós colocamos isso, nós temos que dar continuidade ao processo, tá? Então, vamos ver o que vai acontecer. Nós vamos colocar, então, os tubos, todos eles dentro daquela água que já foi aquecida, vocês estão vendo esse vapor aí, aquela água já estava na temperatura adequada. Nós vamos deixar por um tempo, tá? Que é 10 minutos, e durante esses 10 minutos as amostras ficaram ali. Então, o leite, a solução de proteose peptona e a de albumina tiveram o quê? Uma mudança da temperatura. Então, aqui no frasco e aqui no tubo, antes de ir para o banho-maria, elas estavam à temperatura ambiente. Depois, nós colocamos aqui dentro. E ao colocar aqui dentro, nós fizemos um aumento da temperatura. Vamos ver o que esse aumento da temperatura fez com as proteínas do leite, se afetou o peptídeo, que é o tubo número 6, e se afetou a albumina, tá? Lembrando que nem todas as proteínas são iguais, portanto, elas podem ter respostas diferentes à temperatura. E após isso, nós temos que anotar as informações, tá? Qual proteína precipitou? Foram as proteínas do leite? Foram os peptídeos? Ou foi a proteína albumina? Tá? Posteriormente, nós vamos falar aqui que o tubo número 8, nós vamos adicionar uma solução de sal, tá? Mas isso deixa para alguns minutos daqui, em seguida. Vamos falar de algo que vocês precisam ter em mente, porque falar sobre o resultado desse experimento sem saber isso aqui faz com que você não compreenda, tá? Então, nós temos que lembrar que desnaturação proteica refere-se à mudança da estrutura tridimensional de uma proteína. E aquela mudança, quando ela é significativa, é porque vai afetar a função que a proteína desempenha, tá? Então, quais são os fatores, as condições que podem afetar a estrutura de uma proteína a ponto dela perder a sua função? Essas condições nós chamamos de fatores, tá? Então, existem os fatores desnaturantes, os fatores físicos e os fatores químicos.
Um dos fatores físicos é a elevação da temperatura, a ação mecânica. Como assim ação mecânica? Por exemplo, quando alguém vai fazer uma escova, né, no salão de beleza ou na sua própria casa. Quando ela está passando a escova no cabelo, ela está fazendo uma ação mecânica. Quando nós pegamos pegamos a clara do ovo e pegamos o garfo e começamos a bater e ele vai espumando, nós estamos provocando uma desnaturação da ovo-albumina, né, que está na clara, por uma ação mecânica. Assim como nós também temos os fatores fatores químicos, como pH, extremos de pH, colocamos substâncias como etanol, ureia, guanidina, detergente, metais pesados. Então, tem uma série de substâncias que podem levar à desnaturação de uma proteína. E o que vai acontecer com a proteína? Não estou falando com o ser vivo que teve a proteína desnaturada, tá? Eu estou falando o que acontece com a molécula da proteína. Ela pode ter uma diminuição da sua solubilidade, ou seja, ela passa a não estar mais solúvel no meio. A água, o solvente onde ela se encontra, que estava envolvendo ela, passa a não envolver mais. Lembrem da nossa aula introdutória, quando eu falei sobre a importância da água, quais eram as funções da água, tá? A proteína pode sofrer a desnaturação, que é a perda da atividade biológica. Ela pode ter um aumento da reatividade das cadeias laterais, que vão estar interagindo de outra maneira que antes, né, da ação da modificação das condições do meio, e alterar a viscosidade e o coeficiente de sedimentação. Portanto, pessoal, as proteínas podem ser precipitadas sem sofrer desnaturação por ação de solventes orgânicos, variação de pH e por alteração da força iônica do meio. Então, eu gostaria, né, de fazer uma ressalva aqui. Eu tiraria essa palavra aqui, ó. Consequências das mudanças do meio para a proteína, tá? Eu vou tirar essa palavra desnaturação aqui. Então, vamos às perguntas. O que acontece quando aumentamos a temperatura no meio onde estão as proteínas, tá? Então, quando nós aumentamos primeiro a gente tem que saber a questão da estrutura da proteína, tá? Então, vamos ver aqui um pequeno vídeo que vai nos mostrar como uma proteína se novela, tá? Então, aqui, ó, nós temos a estrutura primária da proteína e ela vai adquirir a sua estrutura, tá? Ela vai começar a enovelar, ela não vai ficar mais esticadinha. Então, nós temos aqui as regiões que ficaram em alfa-hélice. Em alfa-hélice, olha, as pontes de hidrogênio são esses pontinhos aqui, para falar que as pontes de hidrogênio são mantidas aqui que as pontes de hidrogênio mantêm a estrutura em alfa-hélice. E aqui temos as pontes de hidrogênio que mantenham esse pedaço da cadeia paralelo a este outro, tá? Que é a nossa beta preguiada. E quando isso dobra mais um pouco, surge a estrutura terciária. Uma outra coisa que nós também podemos mostrar por meio de ilustração, que vai ajudar, né, de uma forma mais dinâmica, é como uma proteína se novela no meio aquoso, tá? Então, mais uma vez, aqui a proteína está esticada, é a sua estrutura primária. Aqui está mostrando em vermelho locais onde tem aminoácidos que tem o grupo R apolar, que não gostam de água, em vermelho. Em preto, nós temos os aminoácidos que têm os grupos R's, que são polares, ou seja, não tem problema com a água, tanto polar positivo, negativo ou neutro. E aí nós vamos ver como essa proteína vai se enovelar quando ela está no meio aquoso. Viram que ela se compactou e aonde tinham, né, em vermelho, aonde estavam os aminoácidos que não gostavam de água, que são hidrofóbicos, têm fobia à água, eles ficaram no interior, no meio. Já os polares, olha, estão em contato com a água sem grandes problemas, tá bom? Então, agora que a gente revisou, né, como que a proteína se enovela, como ela está, né, em ação, vamos falar o que a temperatura faz. Ao fornecer energia ao meio aquoso contendo proteínas, as moléculas de proteínas e de água, né, que é o solvente, irão aumentar o seu grau de agitação, como também aumenta a energia dos seus átomos. Consequentemente, as ligações entre os grupos R dos aminoácidos serão rompidas. Que interações são essas, pessoal? As interações com interação hidrofóbica, as ligações de hidrogênio,
que mais que nós temos? Que as forças de Van der Waals. Então, nós temos aquelas 5 forças que mantinham a estrutura terciária, por exemplo, elas vão ser desfeitas, exceto a ligação peptídica, tá? Que essa não se desfaz, porque se desfazer, se quebrar a ligação peptídica, deixa de ser a proteína e passa a ser fragmentos. Aí perdeu o nome daquela proteína. Se ela chamava hemoglobina, ela já não é mais hemoglobina, tá? Então, nunca durante o processo de desnaturação vai haver quebra da ligação peptídica, tá? Então, dessa maneira, a proteína é desenovelada. Quando a proteína sofre esse desenovelamento, que não precisa ser completo, tá? Pode ser parcial, e ela perde a sua função, dizemos que ela está desnaturada. Então, aqui mostra uma proteína na sua conformação nativa, e aí ela sofre o processo de desnaturação, ela desenovela, porque aumentou o grau de agitação das moléculas, aí os grupos, as interações hidrofóbicas foram rompidas, as ligações de hidrogênio foram rompidas, então nós tivemos aqui perdas de interações que mantinham a proteína novelada, então ela ficou desnaturada. Quando você volta, tem proteínas que quando você volta a temperatura como estava antes, ela consegue voltar para o seu estado inicial, tá? Mas nem todas. E nem todas as moléculas, mas você consegue recuperar algumas das moléculas ali das proteínas que estavam desnaturadas. Bem, agora vamos falar do tubo 7 e do tubo 8, tá? O tubo 7 e o tubo 8, ambos tinham albumina, tá? Então, aqui tem as proteínas do leite, os peptídeos e a albumina. A partir do momento que foi lá para o aquecimento, ficou por 10 minutos, o que aconteceu com as proteínas do leite? Vamos observar aqui. O leite, né, se a gente estivesse revertendo aqui, todo mundo, mesmo não tendo aula prática presencial, vocês podem imaginar que quando você ferve um leite, o leite continua leite, né? Ele continua sendo solúvel, né? É uma solução solúvel ali, não tem nada de diferente, a não ser que esse leite esteja, que a gente fala que ele está estragado, que ele perdeu o tempo de validade, aí ele pode coagular, tá? Mas quando ele tá dentro da validade, ele está líquido, mesmo após fervura, você não vê nada de diferente no líquido. A solução de proteose e peptona, vocês estão vendo que continua a mesma também. Então, tanto as proteínas do leite quanto os peptídeos aqui, ó, tanto o tubo número 5 quanto o tubo número 6, não sofreram efeitos, não precipitaram. Então, o que nós temos que marcar aqui, ó? Nós temos que marcar que não houve precipitado. Então, ó, não houve precipitado. No entanto, aonde tem a albumina, tanto no tubo 7 quanto no tubo 8, nós estamos vendo que antes era transparente, tá? Agora ficou opaco. E aqui nós estamos vendo uns grumos, que antes não tinha aqui. Então, quando nós aquecemos a albumina, seja no tubo 7 ou no tubo 8, nós estamos vendo que a solução ficou opaca e que houve uma mudança, uma certa precipitação. Então, o teste foi, né, houve uma positividade tanto para o tubo 7 quanto para o tubo 8. Só que eu vou dizer para vocês que o tubo 8, a precipitação foi um pouquinho maior. Então, eu vou colocar aqui 2 mais, tá bom? E vamos explicar um pouquinho mais do 7 e do 8. Esse 8, diferente do 7, né? O 7 só tem albumina. O 8 tem albumina, mas nós colocamos cloreto de cálcio, tá? Então, aqui mostra, né, o momento onde o técnico colocou o cloreto de cálcio dentro do tubo, tá? Então, ele usou uma pipeta automática para pegar esse volume e transferir dali para cá. E ele adicionou só no tubo número 8, tá? Colocou esse cloreto de cálcio ali. E logo em seguida, ele homogeneizou a solução, tá? Olha lá, ele pega, ó, os tubos estão aqui, e aí ele vai pegar esse tubo e vai homogeneizar, tá? E o que aconteceu? Nós vimos, né, no slide aqui anterior, que o tubo 8, ele ficou mais precipitado, tá? Então, nós tivemos ali a presença do sal afetando mais ainda do que no tubo 7. Vamos explicar o que aconteceu, então? Tá? Então, o que acontece quando nós alteramos a concentração de sais no meio aonde estão as proteínas? Ocorre alteração em seu grau de solubilidade, em função da quantidade de sais. Então, lá no nosso tubo
7. Aqui, ó, 7 e 8, né? Então, no tubo 7 e no tubo 8, a diferença é que aqui tem menos sal e aqui tem mais sal, tá? Professor, mas como você vai falar que aqui tem sal se não colocou nada? Pessoal, lembrem que a solução de albumina, ela foi feita a partir da clara do ovo, não foi a partir de um pozinho contendo só albumina. Então, já tinha uma certa concentração de sais ali presente. Então, o que nós fizemos no tubo 8 foi aumentar a quantidade de sal, tá bom? Recapitulando aqui, então. Quando você coloca sal no meio, você vai mudar o grau de solubilidade da proteína, tá certo? Então, o que é solubilidade? Então, vamos recapitular uma aula que nós tivemos de água, tá? Então, aqui nós temos uma proteína que eu resolvi desenhar no quadradinho, porque é mais fácil para mim, eu não tinha essa figura pronta. Não conseguia fazer e não tinha na internet algo que fosse pertinente para a minha análise aqui, tá? Então, aqui eu tenho uma proteína que está envolta por um número X de moléculas de água, tá? Então, ó, oxigênio e 2 hidrogênios, proteína, e aqui é o cálcio, tá? Como exemplo, como o exemplo de um íon, né? Então, nós temos aqui, ó, quando nós falamos que a proteína está solúvel no meio, para ela estar solúvel no meio, ela tem que ter uma camada de hidratação. Quando nós falamos que os sais que estão na água estão solúveis e não se precipitam, é a mesma coisa, ele também tem que ter uma camada de hidratação. Ressalto aqui que a quantidade de moléculas de água, tá? No cálcio, no cloro, na proteína, são quantidades hipotéticas, só para ilustrar mesmo o que seria uma camada de hidratação, tá? Que a gente precisa muito de imaginação e tem hora que a imaginação não vem e aí fica difícil entender a teoria. Por isso que eu fiz esse esquema para vocês, só para ilustrar, tá bom? Então, aqui, ó, camada de hidratação. Só que vocês estão vendo que aqui, quem virou, o lado da molécula da água que virou para o cálcio foi o oxigênio, porque ele tem uma densidade negativa com cálcio. Aqui é o cloro, aonde quem virou foi os hidrogênios, tá bom? Porque ele é negativo. Então, nós sabemos agora, nós lembramos o que é solubilizar. Solubilizar é colocar o soluto na presença de um solvente, na quantidade adequada, para que esse solvente consiga envolver o soluto, deixando, né, solúvel no meio, ficou até repetitivo. E vamos observar esse gráfico, nada de medo, tá? Esse gráfico mostra que no eixo X, nós vamos estar aumentando a concentração de sal, ou seja, a força iônica, quanto mais sal eu coloco, maior a força iônica. E aqui no eixo Y, nós temos a solubilidade. Então, acontece o seguinte, quando, tá, muitas proteínas, elas são insolúveis em água pura, tá? Então, quando nós temos uma quantidade praticamente zero de sal, tá? Muitas proteínas são solúveis em água pura e vão aumentando a sua solubilidade cada vez que você aumenta um pouco a concentração de sais, elas vão aumentando a sua solubilidade. Então, vocês estão vendo aqui nessa cor azul da parte da curva, tá? Que vamos aumentando a concentração de sais e a solubilidade foi aumentando até certo ponto, até o máximo de solubilidade para aquela proteína em questão, uma proteína hipotética aqui em questão. Só que depois, tá, ela só aumenta até certos limites. Então, nós chamamos isso, essa região em azul aqui, de salting in, tá? Mas lembrem-se, nem todas as proteínas têm a mesma curva de solubilidade. E também há uma diferença de acordo com o sal usado, tá? No laboratório, geralmente se usa muito sulfato de amônio, porque ele é um sal que geralmente precipita a proteína, tá? Comumente ele precipita a proteína sem gerar uma desnaturação, somente para separar ela das outras proteínas da amostra, tá? Então, quando você tem uma solução onde tem várias proteínas ali, tem situações que o sulfato de amônio é usado para separar de uma proteína da outra ou de um outro componente que não seja proteico, porque aí você precipita só a proteína. Agora, vamos falar o que acontece desse ponto máximo de solubilidade. Nós vamos aumentando aqui, ó, a concentração do sal e a solubilidade agora começa a diminuir, tá? E essa região chama salting out. Então, quando a concentração do sal é muito elevada, a solubilidade da proteína diminui. Vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até que ela precipite. Isso acontece, pessoal,
Porque os sais vão competir com a proteína por moléculas de água. Então você está jogando sal naquele local e não está aumentando a quantidade de solvente. Então a proteína e o sal, que são os solutos, que a água é o solvente, elas começam a competir entre si. E como o sal começa a ficar em maior quantidade do que o número de moléculas das proteínas, a água começa a criar camada de hidratação com o sal. E dessa maneira se tornam insuficientes para envolver as proteínas como antes, tá? Deste modo, a interação da proteína, de uma molécula de proteína com a outra molécula, essa interação começa a aumentar. E as proteínas se agregam, tá? Elas se associam, no sentido assim, elas se juntam, elas se aproximam e vão se precipitar, tá? Então, por isso que a gente fala aqui, em uma concentração maior, né, de sal, a solubilidade é menor, que foi o que aconteceu aqui, ó. A solubilidade da proteína albumina, aonde tinha o sal, foi menor, por isso que ela precipitou mais aqui no tubo 8 do que no tubo 7. E aqui foi algo que eu consegui criar, né? Não sei se vai ser tão útil assim, mas para mostrar o que está acontecendo dentro do tubo. Então, de uma forma hipotética, eu gostaria que vocês observassem aqui, ó, aqui é onde tem o máximo de solubilidade, a solubilidade melhor de todas. Então, eu tenho aqui uma forma hipotética, tá, pessoal? Aqui eu tenho sal envolto por água, camada de hidratação, o cálcio também, a proteína 1, né, a molécula da proteína, uma molécula e a outra molécula. São proteínas iguais, tá? Hipotéticas. Então, todas as duas moléculas têm água para elas, os sais, né, o cálcio, o cloro também tem, então tem uma solubilidade adequada. Agora, quando nós aumentamos a concentração de sal, a solubilidade não vai cair, porque começa a ocorrer uma competição? Então, só que como nós temos mais sais, o que aconteceu com as moléculas de água? Elas deixaram de envolver a proteína e passaram a envolver os sais que foram colocados, que estão lá no meio. Então, as moléculas de proteína ficaram sem moléculas do solvente para envolvê-las. Então, aumenta a interação proteína-proteína, elas vão se agregando e vão sofrer precipitação, tá? Que foi exatamente o que vocês viram aqui, ó, a precipitação. Então, não tem mais uma parte totalmente solúvel. As proteínas foram separadas do meio em questão. Espero que vocês tenham entendido esse trabalho prático número 2, tá bom? Qualquer coisa é só voltar o vídeo e fazer as anotações e também ler o roteiro, tá? O roteiro online, né? Que é um roteiro que eu adaptei para este ensino à distância. E o nosso último trabalho prático é o trabalho prático número 3, que é a precipitação isoelétrica das proteínas. O que é isso, professora? Nós vamos trabalhar agora com a mudança do pH do meio. E a solução que nós vamos usar vai ser o leite. Então, também nada que você não tenha em casa e você possa fazer. Você pode precipitar as proteínas do leite usando um limão, usando um vinagre. Então, nós estamos falando de uma aula prática que é possível ser feita em casa, tá? Nesse item aqui, principalmente esse item. Então, pessoal, a primeira coisa que foi feita foi pegar 25 ml de água destilada. Essa água destilada foi aquecida a 40 graus Celsius, tá? Não precisamos da caneca de alumínio, foi usado o becker mesmo, colocou essa água e pegamos um leite de caixinha, tá? Nós vamos colocar, né, esse próximo passo, nós fizemos o seguinte, a água estava aqui no becker e nós pegamos os 25 ml de leite, 25 mililitros, desculpa, nós colocamos aqui na proveta e nós transferimos esse líquido da proveta para o Erlenmeyer e do becker para o Erlenmeyer. Lembrando que o becker não é um instrumento de medida preciso, então esses 25 ml foi medido numa proveta também, tá? Antes de colocar aqui no becker. Então nós misturamos, dissolvemos aqui o nosso leite, colocamos 25 de leite e 25 de água. Em seguida, nós pegamos esse líquido, né, essa mistura de leite, nós medimos o pH com a fita do indicador universal. Daqui a pouco eu falo o valor do pH. E posteriormente, nós começamos a acidificar o meio,
tá? Ao adicionar ácido clorídrico. Nós estamos adicionando gota a gota o ácido clorídrico ali dentro do Erlenmeyer, né, da solução do leite, e foi sobre agitação, né? Nós ficamos mexendo para misturar mesmo e até formar precipitados, formar gruminhos, tá? E após a formação desses gruminhos, nós também medimos o pH final que a solução apresentou. Então, nós temos o pH do leite e nós temos também o pH da solução de leite após a adição de um ácido clorídrico, ou seja, nós acidificamos esse meio aqui. Vocês em casa podem fazer isso, ou se já não viram fazer, né? Quando você coloca limão, vinagre, ou também quando o leite azeda. Quando a gente fala o leite azedou, é isso mesmo, ele ficou mais ácido. Mas como ele ficou mais ácido, se eu não coloquei nada lá dentro, é que quando nós abrimos a embalagem, seja do leite de caixinha ou leite de saquinho, tem bactérias no ambiente. E essas bactérias, elas vão estar ali no leite, né? Que ele já não é mais um ambiente totalmente asséptico. Então, nós temos ali as bactérias que vão estar se desenvolvendo naquele ambiente e durante o seu processo de metabólico, essas bactérias produzem ácidos e vão liberando, e ácido nós sabemos que libera íons H+. Então, o meio o leite em si, ele está sendo acidificado pelos ácidos produzidos pelas bactérias, tá? Assim como o kefir, né? Quem usa kefir também tem o kefir de leite e o kefir de água. O kefir de leite, ele faz isso. Você vai fazer uma produção de iogurte natural. Então, tá envolvido ali na fabricação dos produtos de laticínios, tá? E aqui, a próxima etapa é pegar essa solução e filtrar. Isso mesmo, nós vamos filtrar. Então, pegou um funil de vidro, o papel de filtro, tá? Colocou ali e, ó lá, ó, dá pra ver na superfície do frasco alguns gruminhos, tá? Então, a gente percebe que o leite não está mais homogêneo como estava antes. Olha os gruminhos ali, ó. Olha esses gruminhos aqui, ó. Ficaram retidos aqui, ó. Estão presos na parede do tubo, nem foram colocados aqui. E aqui embaixo, né, nós chamamos isso de filtrado, o que está passando. Então, esse é o filtrado, que nós chamamos de soro, o soro do leite. O que é o soro do leite? Aquela parte que está lá embaixo. E esse aqui é o primeiro precipitado. Então, nós estamos conseguindo separar porque a gente está usando essa malha desse papel de filtro, tá? Então, ó, vou voltar aqui só um pouquinho para vocês verem essa questão aqui do... Olha a superfície, tá? Do vidro, olha os gruminhos. Esses gruminhos são proteínas, é uma das proteínas do leite que por você ter acidificado o meio, ela se precipitou, tá? Ela precipitou. E aí foi o processo de filtragem, tá? Nós fizemos isso. Aqui está o pH do leite inicial, tá? Quando a gente colocou lá a fitinha, então o pH inicial é 7. Então aqui, ó, aqui eu deixei um trechinho da fitinha para vocês verem que está aqui próximo ao 7. A cor, ó, amarelo, esse tom de verde, esse amarelo e esse tom aqui de laranja, vermelho. Já quando nós colocamos lá o ácido, tá? O ácido clorídrico, a gente mediu o pH também, ó. Já não tava mais aquele verde. Então, nós temos aqui, ó, um pH em torno aqui de 5 a 4, tá? Porque a fita, como eu disse para vocês, não é um método, né, que determina o pH mais próximo do exato. E aí, pessoal, o que nós temos que pensar agora, tá? Nós temos que pensar agora na nossa questão de o que tem ali, tá? Então, temos que fazer algumas perguntas. E é de ficar confuso? Sim, porque são muitas informações, principalmente para quem nunca tinha estudado o leite dessa maneira, tá? Só usado o leite como um alimento, tá? Então, nós temos que perguntar. Olha a menininha aqui, a aluninha pensando, né? Muitas perguntas. Vamos lá. Quais são as proteínas encontradas na composição do leite? Como estão as proteínas no leite? O que aconteceu com as proteínas quando nós adicionamos o ácido clorídrico ou quando a gente coloca gotinhas de limão ou vinagre? E qual substância ficou retida no filtro? Então, qual substância que precipitou, que não está mais solúvel, né, no meio, que ficou aqui retida? E o que conseguiu passar? O que ainda está dissolvido na água do leite, que compõe agora o que nós chamamos de soro, tá? Só como curiosidade, quando a gente vai ao supermercado, o ano passado que eu fui observar esse detalhe, né? Eu vi que tinha
duas caixinhas de leite condensado, uma da mesma marca, da mesma quantidade, né, das ambas as caixinhas. Um leite estava mais barato e o leite condensado um estava mais barato, o outro leite estava mais caro. Aí eu fui olhar o tempo de validade, né? Porque às vezes eles fazem promoção do material que está para vencer. Não, a data de validade não era a justificativa para um estar mais barato. Aí eu fui ler a composição. Na hora que eu fui ler a composição, eu descobri o quê? Que o leite condensado que foi feito com o soro é mais barato do que o leite condensado feito com leite integral, tá? Porque o soro, ele é um produto da indústria que no passado nem se usava, porque não se sabia o valor biológico, tá? Nutricional que tem no soro. Tanto é que existem suplementos, né? Whey protein, retira proteínas do soro. Temos também, né? Uma aluna uma vez me relatou que ela sabia dessa seguinte informação: que na fazenda, quando se faz o queijo, né? Sobra-se o soro. E esse soro é usado para alimentar os porcos, para que eles engordem, tá? Justamente porque ali ainda tem nutrientes. Então, tem muitos iogurtes que são feitos com soro do leite também, que são iogurtes mais baratos, tá? Então, a matéria-prima é mais barata, então eles podem fazer um iogurte mais barato. Aí eles usam outro adicional ali para deixar o iogurte um pouquinho mais, porque para não ficar aguado. Então, eles usam outros recursos na indústria alimentícia para deixar mais grossinho. Realmente, estou falando muito de alimento nessa aula. Então, vamos lá? Vamos tentar pensar o que tem lá no leite, como que as proteínas estavam antes de acidificar, o que o pH fez com elas. Para isso, nós temos que pensar, né? E eu busquei essas informações num artigo científico que eu também vou disponibilizar para aqueles que quiserem saber um pouquinho mais, tá? Principais proteínas do leite. Então, nós temos a principal proteína do leite é a caseína, porque ela tem em torno de 24 a 28 gramas por litro. Só que não existe um tipo de caseína. Tá vendo que tá no plural? Caseínas. Então tem caseínas alfa S1, caseínas alfa S2, caseínas beta, caseínas, tá? Então tem vários tipos de caseínas. E cada uma tem a sua proporção. A caseína que está em maior quantidade é a caseína alfa S1, de 12 a 15 gramas por litro, tá? Já essa outra está em pequena quantidade, de 3 a 4 gramas por litro. Então, quando uma pessoa tem alergia às proteínas do leite, é as proteínas mesmo, porque não tem uma só, tá? E aqui, nessa parte aqui no soro, quais as proteínas que ainda estão solúveis aqui? A beta-lactoglobulina, a alfa-lactoalbumina, a albumina sérica, as imunoglobulinas, já que o leite vem, né, de um animal, né, como a vaca aqui em questão, o sangue interfere na composição do leite. Então, os anticorpos estão aqui no leite. Então, tem anticorpo da vaca aqui, tá? A lactoferrina e nós também sabemos que o leite, ele tem glóbulos de gordura, porque nós sabemos que a gordura não gosta de água, tá? Então, essa gordura do leite, ela está envolta por uma camada, por uma membrana. E essa membrana, tá? Ela tem proteínas. Então, existem proteínas da membrana. Então, as caseínas são a principal proteína presente, de 24 a 28 gramas. Temos as outras proteínas em questão, mas vamos tirá-las agora de cena, porque eu quero que vocês aprendam o básico. O básico temos as caseínas no precipitado, então é a proteína caseína que está aqui, que é a principal proteína do leite. E nós temos proteínas aqui que ainda estão solúveis, que estão em menor quantidade, mas ainda estão. Em falar nisso, a lactose está aqui, tá? O açúcar do leite está dissolvido aqui neste soro. E agora nós precisamos entender por que a caseína precipitou, por que ela ficou retida aqui, por que ela não estava mais solúvel no meio quando alterou o pH. Para isso, nós temos que retomar o conteúdo teórico, tá? Então, quem ainda não conseguiu revisar a aula, vai poder tentar absorver aqui neste momento. O que acontece quando alteramos o pH do meio onde estão as proteínas?
A resposta: ocorrem alterações em seu grau de solubilidade, em função da quantidade de íons H+. E aqui tem uma curva que mostra isso. Solubilidade, né? Um gráfico, né? Solubilidade por pH. Então, nós temos aqui o pH baixo, pH vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando nessa direção, tá? Então, neste caso, quando nós temos aqui um pH baixo, nós temos aqui uma solubilidade boa. Nós vamos aumentando o pH aqui. O que a solubilidade está acontecendo com ela, a solubilidade da proteína? Solubilidade é a capacidade da proteína de se dissolver no meio. Então, aqui ela está solúvel. Aqui a solubilidade começou a diminuir. Nossa, baixa solubilidade. E depois, aumentamos o pH e olha o que aconteceu com a solubilidade. Começou a aumentar de novo. Que coisa estranha. O que será que está acontecendo com a nossa proteína? E aí, pessoal, nós temos que lembrar que proteínas são formadas por aminoácidos. Então, lá na aula, numa das aulas anteriores, na aula de aminoácidos, nós vimos que os aminoácidos mudam a sua carga elétrica. Então, se a proteína é um conjunto de aminoácidos, então o que eu aprendi para aminoácido serve para peptídeos, serve para proteína. Então, as proteínas também mudam a sua carga elétrica quando nós mudamos o pH do meio, tá? Então, aqui nós temos o seguinte. Aqui eu tenho um aminoácido hipotético, que ele tá com o grupo carboxila protonado e o grupo amino protonado. Aí nós sabemos que ele tem carga positiva, carga líquida positiva. Quando ele tá num pH baixo, esse aminoácido tem carga líquida positiva. Quando nós colocamos ele no meio, aonde a quantidade de íons H+ é menor, nós vamos forçar o grupo carboxila a liberar íons H+. E o grupo amino, ele tem dificuldade em liberar, então o grupo carboxila libera primeiro. Ok, então aí formou a forma desse aminoácido desse jeito, com o grupo carboxila desprotonado e o grupo amino ainda protonado. Aí se eu somar negativo com positivo, vai dar neutro. Então, este aminoácido tem uma carga líquida 0. Já esse próximo, ele tem, coloquei no meio onde tem menos íons H+ ainda, e aí agora sim, eu vou forçar esse grupo amino a liberar íons H+. E quando eu libero esses íons H+, o grupo amino vai ficar sem carga. Então, negativo, menos 1. Então, aqui eu tenho o mesmo aminoácido em situações de pHs diferentes, aonde eles apresentam carga líquida diferente. Aqui ele é positivo, aqui ele é neutro, aqui ele é negativo. E aí nós temos a seguinte informação, pessoal. Quando o pH do meio é menor que o pI, o aminoácido tem carga líquida positiva. Olha aqui. Quando o pH do meio é igual ao pI do aminoácido, que a gente já viu na aula anterior, o aminoácido tem carga líquida 0, nula. E quando o pH do meio é maior que o pI, o aminoácido vai ter carga negativa. Então, o que a gente aprendeu para aminoácido vale para as proteínas. Então, quando eu coloco uma proteína num pH, no meio, onde o pH é menor que o pI, a proteína vai ter uma carga positiva. Porque os grupos carboxilas dela vão estar protonados, porque tem muitos íons H+, e o grupo amino também. Só que o grupo carboxila não tem carga, só o grupo amino. Então, prevalece a carga positiva na proteína. Agora, quando eu coloco num pH maior que o pI, eu tenho uma situação onde tem poucos íons H+. Então, os grupos vão desprotonar e o grupo amino agora não tem carga positiva, porque ele está desprotonado. E o grupo carboxila desprotonado tem carga negativa. Então, a minha proteína, quando colocado num pH maior que o pI dela, ela vai ter carga negativa. E, pessoal, lembrem, nós estamos falando aqui de mudanças do pH que vão afetar a solubilidade de uma proteína, tá? Então, aqui, ó, e para purificar, quando a gente quer separar uma proteína das outras, lembrando, cada proteína tem um conjunto de aminoácidos. Então, cada proteína vai ter o seu próprio pI.
Assim como cada aminoácido tem seu próprio PI, cada proteína tem seu próprio PI. E vamos, mais uma vez, a solubilidade, fui aumentando o pH, a solubilidade foi diminuindo, tá? Então, quando o pH é igual ao PI, a solubilidade foi a menor possível. Então, nós já encontramos uma informação importante. Quando o pH é igual ao PI, a solubilidade é a menor possível. E essa solubilidade é a menor possível quando a carga elétrica é zero. Então, quando a proteína está com carga líquida zero, é a menor solubilidade. Quando ela não tem carga elétrica. Quando ela não tem carga elétrica, ela não consegue se dissolver direito no meio. Tá? Então, vamos ilustrar esse processo. Então, pessoal, agora nós vamos ilustrar o que eu expliquei anteriormente, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz o seguinte, eu criei uma situação com 3 béqueres, coloquei a mesma quantidade de moléculas de água nos 3 recipientes, tá bom? Então, os 3 recipientes têm a mesma quantidade de água. E agora, eu vou mostrar para vocês a nossa relação. pH menor que PI, pH é igual ao PI e pH maior que PI. Então, vamos observar. No primeiro momento, nós sabemos, então, que existem proteínas que têm carga positiva, carga líquida positiva. Por quê? Porque existem os aminoácidos nas proteínas, quando elas estão no meio onde tem muitos íons H+, esses grupos vão estar todos protonados, prevalecendo o grupo amino protonado, ele apresenta carga positiva, tá? E isso acontece quando o pH do meio é menor que o PI. Então, no pH do meio menor que o PI, a proteína tem carga positiva. Quando tem situações onde eu consigo fazer com que a proteína fique com carga líquida zero. E isso acontece porque existem situações onde a proteína, lá com seus vários aminoácidos, tem grupos desprotonados com carga negativa e grupos protonados com carga positiva. Então, na proteína, se tiver 10 cargas negativas e 10 cargas positivas, o saldo disso é zero, tá? Então, isso acontece, a proteína fica com carga líquida zero quando o pH é igual ao PI. Então, também temos situações onde a proteína pode ter carga negativa. Neste caso, o pH, tá? Vai estar maior que o PI. Lembrando que a carga negativa é quando nós estamos num meio onde tem poucos íons H+, então os grupos foram forçados a se ionizarem, porque tem poucos íons H+ no meio, então eles foram forçados a liberarem esses íons H+. Então nós temos aqui o predomínio da carga negativa. Então vamos ver como a proteína vai estar envolvida nesses pHs diferentes. E para falar de pH, né, nós temos que citar aqui, de forma hipotética, os íons H+. Então, eu coloquei aqui, né, nessa parte azul aqui, para representar os pHs quando estão menores que o valor do PI, tá? Então, aqui eu coloquei, de forma hipotética, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para falar que nesse meio, a concentração de íons H+ está elevada. Então, predomina os grupos protonados, tá? E aqui eu coloquei, então, a nossa proteína com carga positiva. Aí eu pergunto para vocês, proteína positiva quer ficar perto de proteína positiva, gente? Positivo gosta de ficar perto de positivo? Não. Então, existe uma repulsão entre as moléculas da proteína. Então, a proteína, por exemplo, vamos chutar aqui, uma caseína. A caseína A não quer ficar perto da caseína A, porque elas têm a mesma carga, então tem uma repulsão entre elas. Então, isso aumenta a solubilidade, por quê? Porque as moléculas de água vão envolver essas proteínas com carga positiva, tá? Então, elas se tornam solúveis no meio. Agora, quando nós vamos por uma situação onde o pH vai aumentar, ou seja, a quantidade de íons H+ vai diminuir, então aqui, de forma hipotética, eu coloquei 4 íons H+, porque aqui tinha 6. Então, aqui tinha mais íons H+, aqui tem menos íons H+. E eu vou fazer o quê? Colocar minha proteína. Só que a minha proteína em questão, ela é neutra. E vou colocar minha outra molécula de proteína. São 2 moléculas da mesma proteína. Só que elas não têm cargas contrárias e nem cargas iguais. Então, elas estão neutras. Elas podem ficar perto uma da outra,
tá? Então, nessa situação, o que nós temos é que se a proteína tem uma carga líquida nula, as moléculas da proteína não terão mais repulsão entre si, como tinham aqui, tá? E também não vão interagir mais com as moléculas de água, que é o solvente, como antes. Deste modo, as moléculas de proteína irão se aproximar uma da outra, tá? Formando aglomerados que irão se precipitar. E essa precipitação, né, essa baixa solubilidade, varia de proteína para proteína, tá? Porque cada uma tem a sua estrutura primária. E já nesse outro caso aqui, onde a gente coloca no meio com o pH maior, onde tem menos íons H+, nós colocamos a nossa proteína com carga negativa. Então, a proteína, duas moléculas de proteínas idênticas, com a mesma carga, querem ficar perto, negativo com negativo, repulsão. Elas não querem ficar perto. Então, isso permite com que ela se torne solúvel, que as moléculas de água é mais estável, as moléculas de água, vamos dizer, criar um bloqueio. Essa molécula de água e essa molécula de água não está deixando elas se aproximarem. E elas também nem querem. Estão entendendo? Aqui não, aqui está neutra. Então, elas se aproximam, formam os aglomerados, tá? Então, reforçando aqui, ó. Nessas situações de pH menor que PI e pH maior que PI, a solubilidade é maior. Por quê? Porque a proteína possui carga positiva ou negativa, havendo repulsão entre elas, tá? E a interação com as moléculas de água favorece a solubilidade. Nada mais do que isso. Conclusão da nossa aula prática. Então, nós fizemos uma revisão das características das proteínas. Descobrimos, né, que podemos determinar as proteínas na amostra, tanto de forma qualitativa, se tem ou não proteína, ou também de forma quantitativa. Claro que nós não fizemos nessa aula prática, eu só citei que existem possibilidades, a gente pode ver a olho nu soluções mais roxas. Quanto mais roxo estiver, maior a quantidade de proteína, mas existem equipamentos que vão determinar de uma forma mais precisa, tá? E nós também vimos que o uso do pH, o uso de sais, podem fazer com que proteínas se precipitem, para que elas possam ser separadas das demais, como no caso anterior aqui, ó. Neste caso que nós fizemos do nosso experimento, a proteína que ficou aqui no precipitado é as caseínas, né? São as proteínas caseínas. Já as proteínas que estão aqui no soro, elas ainda estão misturadas. Se alguém quisesse separar alguma proteína do soro em particular, teria que fazer, né? Se quisesse separar a lactoglobulina da alfa-lactoalbumina ou separar da imunoglobulinas, vai ter que usar outros procedimentos para poder separar essas proteínas que estão no soro, tá bom? E finalizando, então vocês entenderam que coloração serve para a gente ver algo que não conseguimos observar, né? Porque as soluções transparentes, então alguns componentes, algumas substâncias emitem cor, e isso é muito importante na área laboratorial. E também o fato de precipitar uma amostra, ela nos traz, a precipitação e a coloração nos traz indícios de que algo está acontecendo. Só que nós temos que conhecer o que está ali dentro do tubo, ou saber o que poderia estar ali dentro do tubo para buscar essas explicações. Espero que tenham entendido, tá? Essa aula prática, ela é uma aula muito complexa, tá? Devido ao tema. Espero que também tenham gostado. Abraços e até a próxima aula prática.